Pedro relata em boletim de ocorrência que antes de receber o soco, ele recebeu 3 tapas no rosto e depois o soco dado por Pablo Fernandes, preparador físico de Jorge Sampaoli. Flamengo estuda neste domingo uma possível demissão de Jorge Sampaoli e toda a sua comissão técnica por justa causa. Vamos falar de tudo isso daí, mas após essa vinheta aí. Roda essa vinheta. Fala aí, meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negra, seja muito bem-vindo ao canal Mengão Pós-Jogo. Professor Abimael aqui na área para falarmos do Flamengo, mas infelizmente para não falarmos do jogo do Flamengo. Poderíamos estar aqui, né, falando do jogo, comemorando mais uma vitória do Flamengo no Campeonato Brasileiro, comemorando a quebra de tabu, o Flamengo não vencia lá em Minas há acho que 5 jogos, comemorando o fato que o Arrascaeta ontem tirou a gente da fila na questão do gol de falta, né? Golaço de falta do Arrascaeta. Podíamos estar aqui falando que o Arrascaeta arrebentou com o jogo, mas infelizmente não é a pauta desse vídeo aqui. Eu já falei sobre o jogo, no final vou deixar aqui o vídeo que eu falo sobre o jogo de ontem, da vitória de virada do Flamengo, mas a pauta aqui é outra. É a agressão sofrida por Pedro no vestiário ontem, após a vitória de virada do Flamengo. Pedro foi agredido no rosto por um soco dado pelo preparador físico da comissão de Jorge Sampaoli, o tal do Pablo Fernandes. Né? O motivo do soco foi que, como o Sampaoli já havia colocado em campo o Luiz Araújo e o Cebolinha, tá? O Pedro se recusou aí a aquecer e sentou-se no banco. E aí, ao final do jogo, o preparador físico do Flamengo achou aquilo ali uma falta de respeito com ele e o agrediu, né? Segundo o que Pedro relatou no boletim de ocorrência e com 3 testemunhas, Pablo, Thiago Maia e Cebolinha, ele relata que estava mexendo no celular quando o preparador físico deu-lhe 3 tapas no rosto e depois, quando Pedro foi querer segurar a sua mão, ele lhe deu-lhe um soco no rosto, onde o Pedro cortou o lábio. Bom, aí, vamos relembrar primeiro aqui o seguinte. Eu coloquei um vídeo meu aqui nesse canal, acho que tem aí uns 3 ou 4 dias atrás, que eu botei um vídeo falando do Pedro, onde eu dizia assim, por que ele é banco para o Gabigol? Né? Só que durante a minha fala no vídeo, eu disse que Jorge Sampaoli precisava se explicar por que o Pedro não vem sendo utilizado no Flamengo. Vamos lá. Convocado para a última Copa do Mundo, convocado recentemente para a seleção brasileira, rei da América, artilheiro da última Libertadores e artilheiro do Flamengo na temporada 2023. Por que o Pedro não vem sendo relacionado para os jogos? Essa é a pergunta. Relacionado não, né? Porque relacionado ele vem sendo. Desculpa até o termo aí. Por que ele não entra nos jogos? Melhor dizendo. O Pedro entrou contra o Grêmio. Por sinal, entrou bem. Ah, perdeu um gol. Beleza, o Gabigol perdeu também. Perdeu um pênalti, inclusive. Tá? O Pedro entrou bem contra o Corinthians. O jogo de ontem ele poderia ter entrado e não entrou. E os 2 caras que entraram, por sinal, não acrescentaram nada ao time. Nada. Na minha opinião, eu falei isso ontem no vídeo, nenhum dos 2 acrescentou absolutamente nada. Sem contar que se fosse levar em consideração, o Pedro é melhor do que os 2 que entraram ontem no jogo. Então, o Sampaoli precisa vir nas entrevistas dele e dizer por que o Pedro não entra. E não me venha com esse papo maroto de que no meu esquema tático não cabe o Pedro, porque isso não é verdade. Porque quando não joga o Gabigol, joga o Pedro.
Então, ele precisa primeiramente ser honesto com o Pedro, porque o Pedro é ídolo do Flamengo, assim como o Gabigol também é. O Pedro tem o maior respeito pelo manto sagrado. O Pedro quis vir jogar no Flamengo, quando o Flamengo foi lá buscar ele na Itália. O Pedro, todas as vezes que entrou em campo, honrou a camisa do Flamengo. O Pedro é ídolo do Flamengo. Então, o Sampaoli precisa chegar e se explicar e pelo menos ter a hombridade de dizer assim: ô Pedro, hoje você briga por posição com o Gabigol. Ponto. No jogo, por sinal, que o Flamengo perdeu o título do Carioca para o Fluminense, o Gabigol deu uma entrevista na zona mista do Maracanã, dizendo que naquele momento ele brigava por posição com o Pedro. Por quê? Porque ele não queria mais ficar longe da área. Até hoje ele continua longe da área, diga-se de passagem. Né? Assim, na época ele dizia que queria ser o centroavante. Beleza. Hoje ele é o centroavante e ele não fica lá na área. Então a gente não consegue entender então por que o Pedro saiu do time. Porque o Gabigol, o centroavante, ele não é. Ele sai pra caramba da área. Então por que o Pedro não poderia continuar no time? Porque jogando mal não tava. Me desculpa. As Gabiguetes aí que adoram defender o Gabigol, me desculpa, mas o Pedro não estava jogando para ser reserva. Nem do Gabigol e nem de ninguém. Então ele precisa vir e se explicar o porquê disso. O Pedro errou, beleza, mas nada justifica uma agressão. Esse cara aí, por sinal, já está sacramentado a sua demissão. O que o Flamengo vai estudar hoje é a demissão de Jorge Sampaoli. O que o Flamengo vai estudar hoje é a demissão de Jorge Sampaoli. Porque desse Pablo Fernandes aí já está decidido. Porque os jogadores já falaram que se terça-feira eles aparecerem lá no CT para treinar e esse maluco estiver lá, eles não vão mais treinar no Flamengo. Isso é legal. O nome disso é corporativismo. Nessa hora não tem jogador disputando posição com ninguém. Tem jogador que precisa defender o seu colega de trabalho. Porque a agressão é a coisa mais absurda que a gente pode ver. Sério, agressão. Podiam punir o Pedro. Dar uma punição a ele. O Gabigol não foi punido esses dias porque reclamou com o Marcos Braz, do gramado do Maracanã? Não recebeu a multa lá? Beleza, davam a multa ao Pedro por indisciplina. Porque também, como a gente sempre fala aqui, não existe no contrato de nenhum jogador do Flamengo que ele tem que ser obrigatoriamente titular da equipe. Ponto. Agora, o fato é que o Pedro também se reserva nesse time do Flamengo, é uma das sacanagens assim mais gigantescas que a gente já viu. E é nítido que a comissão técnica de Sampaoli e o próprio Sampaoli vem sim boicotando o Pedro no Flamengo. Não dá para entender por que o Dorival conseguiu botar o Pedro para jogar no Flamengo com o Gabigol e o Sampaoli não consegue. A gente não entende isso. Não dá para entender. Isso daí me faz eu lembrar do Abelão que dizia que Diego e Arrascaeta não podiam jogar junto. Aí veio o Jorge Jesus e conseguiu fazer ambos jogarem juntos. Então, assim, tá tudo errado isso daí. Hoje, a comissão, a diretoria do Flamengo, melhor dizendo, vai se reunir para decidir aí o futuro de Sampaoli, que está por um fio, tá? Está por um fio. Agora, quem dá a canetada final é a rainha da Inglaterra, seu Rodolfo Landim, que por sinal está de férias. Aí que complica mais ainda a coisa. Primeiro, por ele ser o presidente. Segundo, porque foi ele que trouxe Sampaoli para o Flamengo. Então agora tá essa aí, ó. Na minha opinião, isso daí é justa causa para todo mundo. Na minha opinião. Ah, mas você defende trabalho de técnico. Defendo. Mas não numa situação como essa. Isso daí é algo assim inaceitável. Não dá para aceitarmos agressão, principalmente a um ídolo do clube. E eu não estou falando porque eu gosto do Pedro. Não. Poderia ser o Gabigol, poderia ser o Bruno Henrique, poderia ser qualquer atleta do clube. Agressão não é aceitável. Na minha opinião, era justa causa para toda a comissão técnica do Flamengo. Tá? Justa causa. Ou, se não der para ser justa causa, demissão.
já tem que pagar mesmo um monte de fortuna para técnico, aí esse aí vai ser só mais um. Mas eu ainda acredito que dá para negociar isso daí e ele sair sim. Para uma concessão aí, uma justa causa, não sei, mas pode ser que haja um acordo aí que não se venha pagar a multa. Porque não dá. Ficou insustentável, irmão. Só quem está lá dentro sabe que uma situação dessa aí é insustentável até para o treinador agora. Até para o treinador ficou algo insustentável. Inclusive, já se está sendo especulado por aí que o nome de Rogério Ceni começou a entrar na pauta da diretoria do Flamengo, para assumir o Flamengo. Então, assim, infelizmente, o ano do Flamengo virou uma zona, muito por culpa também dessa atual diretoria do Flamengo, né? Porque ao demitirem Dorival lá atrás, sem até hoje ninguém dar a mínima explicação de fato por quê, e trazer o Vitor Pereira, que foi um desastre, aí agora que tem um técnico que está lá, que conseguiu até botar o time nos trilhos, o Flamengo está brigando em todas as competições, é o único no Brasil brigando em todas, tá bem em todas as frentes. Mas, infelizmente, o treinador, além de maluco, ele também não tem cabeça para saber escolher as pessoas certas para trabalharem com ele. E escolheu um retardado pior do que ele para ser preparador físico dele. Nada justifica a agressão sofrida pelo Pedro. Nada. Então, assim, hoje, provavelmente, vai se decidir o futuro de São Paulo. E tudo indica que ele não fica no Flamengo. Porque eu tenho plena convicção, tá? Não apurei isso em lugar nenhum. Eu estou pela minha convicção que os jogadores não têm mais clima com Jorge Sampaoli. Se eu fosse atleta do clube hoje, eu não teria mais condições de trabalhar com essa equipe. Tá? Não teria. Até pelo apoio. Eu gostei de que 3 jogadores foram lá servir de testemunha, para saber que, de fato, o Pedro foi agredido e de forma covarde. Tá? E, segundo o que foi noticiado aí, é que o Pedro nem reagiu. Tá? O Pedro apenas tentou segurar a mão dele para que ele não o agredisse novamente e acabou tomando um soco de mão fechada. Covardemente. Então, assim, aí agora o sujeito veio aí para a rede social aí pedir desculpa e o Sampaoli também emitiu uma nota nas suas redes sociais dizendo que quer fazer de tudo para tentar recuperar Pedro e Pablo Fernandes. O Pablo Fernandes não tem mais recuperação para ele, Sampaoli. É olho da rua. Então, se você quer recuperar um cara maluco desse, é sinal que você também é conivente com ele. Então você tem que ir para o olho da rua também, junto com ele. Essa é a minha opinião. Então, assim, é revoltante uma situação dessa, porque estávamos muito bem no campeonato, e por uma coisa muito mal resolvida lá atrás, porque de acordo com o que está sendo ventilado por aí, esse mesmo preparador físico que agrediu o Pedro, ele tem um péssimo relacionamento com os jogadores. Um péssimo relacionamento. E dá para se ver, né? Pô, vamos combinar que nesse ponto aí não existe nenhuma especulação de nada mesmo, não. Isso aí tá mais do que na cara, tá provado. Que nenhum jogador lá do Flamengo deve estar feliz com esse cara lá. E segundo o que está sendo falado aí, é que atitudes que ele teve com o Pedro, ele já teve com outros jogadores também do elenco. É que é aquela questão, gente. Enquanto o Flamengo está ganhando, as coisas vão indo por debaixo do tapete. Só que ontem o Pedro explodiu. O Pedro vinha guardando tudo calado, quieto. Porque eu falei isso aqui no meu vídeo. Não é compreensível um cara que já fez de tudo. O Pedro só faltou fazer chover dentro de campo e o maluco é reserva. O cara me fez um gol de bicicleta, já que é para falar de gol decisivo, então vamos lá. Semifinal da Copa do Brasil do ano passado.
Flamengo e Atlético Paranaense lá. O Pedro mete um gol de bicicleta. O Pedro mete um gol de bicicleta. Mas o maluco hoje é reserva. E é reserva até para o Bruno Henrique, que acabou de voltar de contusão. O Bruno Henrique ficou praticamente quase 1 ano e meio parado e simplesmente voltou agora e já pegou a titularidade de novo no Flamengo. E o Pedro está lá, banco. Isso não é compreensível. Me desculpe. Porra, eu gosto muito do Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique ainda não fez absolutamente nada para ser titular do Flamengo. Me desculpa. Olha a quantidade de jogos que o Bruno Henrique fez dentro desse ano e olha o que o Pedro já fez para o Bruno Henrique ser titular. O Pedro não vem jogando mal. Da mesma forma que quando o Pedro entrou no time do Flamengo, que ele não recebia bola, Gabigol também não. Tanto é que Gabigol botou uma postagem no Twitter dizendo que o Arrascaeta era o único que achava ele em campo. Então não dá, cara, pra gente entender o Pedro ser reserva hoje no Flamengo. Não dá. O Pedro não tem que ser reserva pra ninguém nesse time do Flamengo. Ninguém. Me desculpa aí as Gabiguetes. Mas o Pedro não pode ser reserva. O Gabigol fez uma partida patética ontem, ridícula, tá? O Gabigol fez ontem. Perdeu um gol na cara do goleiro e quis botar a culpa no campo. E o Pedro é reserva desse cara. Simples. O Pedro, convocado para a seleção brasileira, é reserva do Gabigol. Então isso aí são coisas que precisam ser de fato explicadas. E o Pedro é um cara que não está querendo ganhar a posição de titular na base do grito. Ele não está fazendo isso. Diferente do Gabigol que fez isso quando deu aquela entrevista contra o Fluminense. O Pedro não vem querendo ganhar a vaga dele na base do grito. Ele quer a oportunidade dele mostrar o trabalho dele. Coisa que ele não vem tendo. Ele não vem tendo oportunidades no Flamengo. Entra Cebolinha, que não joga absolutamente nada, já há muito tempo. Esse Luiz Araújo, que acabou de chegar, que também não vem apresentando nada. O cara entra, mas o Pedro não entra. Então não dá para explicar isso. Sinceramente, não dá. Revoltante. Eu espero, com certeza, eu não queria dizer isso aqui no meu canal. Eu não queria. Eu queria que as coisas caminhassem bem até o final do ano. Mas depois do que aconteceu ontem, eu espero que Jorge Sampaoli e toda a sua comissão técnica pegue o bonezinho e meta o pé. Ah, mas o Flamengo pode perder todos os títulos. Pode, inclusive pode perder se ele estiver lá no comando técnico. Porque eu duvido que esses jogadores agora vão querer correr por esse treinador aí. Eu acho muito difícil. Mas se você discorda de mim, coloca aqui no comentário o que você acha de tudo isso daí. Olha, revoltante, eu aí até me esquecendo, mas, poxa, se você gostou aí, deixa teu like, se inscreva no canal, clicando aí na minha foto no cantinho da tela, onde está aparecendo essa setinha aí, se você estiver me vendo pelo computador, ou aqui embaixo, onde está escrito inscrever-se, se você estiver me vendo pelo celular, valeu? Pô, se inscreve aí, ajuda a gente a crescer, nosso canal é pequenininho pra caramba, ajuda a gente a crescer aí e dá essa moral pra mim. Grande abraço, saudações rubro-negras e até mais. Fui!